Bem-vindos aos vídeos sobre econometria. Eu sou o José Jorge. Este vídeo mostra a importância das variáveis controlo, ou seja, a importância de também considerar na análise variáveis em que eu não estou particularmente interessado. Ao omitir as variáveis de controlo na nossa análise, podemos estar inadvertidamente a omitir laços de causalidade que são relevantes no fenómeno em estudo. Vamos então começar. Nos anos 50 surgiram os primeiros estudos científicos que apontavam para a relação entre o tabaco e o cancro do pulmão, mas estas descobertas iniciais foram encaradas com ceticismo. Muitas pessoas argumentavam que o cancro resultava de outros fatores, tais como o fumo dos automóveis. As tabaqueiras reuniram-se e responderam aos estudos científicos com um movimento estratégico que se tornou popular em muitas indústrias. Trataram de trovar as águas e manufaturar a dúvida. O lobby do tabaco contratou Darrell Huff, autor do livro Como Mentir com a Estatística, um dos livros que recomendo a todos os estudantes, para os ajudar a contrariar os resultados científicos recentes. As tabaqueiras alertaram para a falta de provas inequívocas, pediram mais investigação e financiaram investigação que chegava a resultados opostos. Tal não foi difícil. Quando se compara a taxa de mortalidade entre fumadores e não fumadores, verificamos que os fumadores têm uma taxa de mortalidade mais baixa. Por outras palavras, a taxa de mortalidade é mais alta entre os não fumadores. Tal conclusão é desconcertante face ao que sabemos hoje e parece contrariar a nossa intuição. Mas se olharmos atentamente os dados, a explicação para este resultado é simples. Em média, os fumadores são mais jovens e os não fumadores são mais velhos. Os jovens têm taxas de mortalidade mais baixas e é por isso que os fumadores têm taxas de mortalidade mais baixas. Por isso, quando comparamos as taxas de mortalidade entre os fumadores e os não fumadores, devemos controlar pela idade do indivíduo. A expressão controlar pela idade é o termo técnico que quer dizer que temos que levar em conta a idade do indivíduo ou, outra forma de dizer o mesmo, temos que descontar o efeito da idade. Este é um princípio simples, mas frequentemente esquecido. Muitas vezes oriento estudantes que pretendem avaliar o impacto de uma variável, como por exemplo ser fumador, sobre outra variável, como por exemplo a taxa de mortalidade. O método mais natural para identificar este efeito trata-se de avaliar a correlação entre as duas variáveis, fumar e a taxa de mortalidade, controlando por outras variáveis que podem explicar a taxa de mortalidade e estão correlacionadas com ser fumador. Por exemplo, devo controlar pela idade do indivíduo para estimar corretamente a relação entre fumar e a mortalidade. O que é difícil explicar aos estudantes é que eu não estou particularmente interessado em conhecer o valor da correlação entre a taxa de mortalidade e a idade do indivíduo. Neste caso, é óbvio que os mais jovens têm menor mortalidade. Eu só estou a adicionar a idade como uma variável explicativa, pois é a única forma de expurgar o efeito da idade e calcular adequadamente a relação entre ser fumador e a taxa de mortalidade. Este é um dos princípios básicos quando procuramos identificar a causalidade. Creio que a confusão dos estudantes existe porque a lógica por detrás da previsão é diferente da lógica por detrás da causalidade. Trataremos este tema noutro vídeo. E assim finalizamos este vídeo. Espero que tenham gostado.